Gostaria de saber também como se dá cuidado disso dentro de uma obra literária. Obviamente os discursos são extremamente diferentes, e quando o autor cita a Bíblia como epígrafe de um conto, por exemplo, de alguma forma faz referência a um texto bíblico, ele não o faz desejando colocar sua palavra como sendo a palavra de Deus. Fato é, no entanto, que o autor não deixa de mexer com coisa séria. Bom, é o seguinte. É claro que nem toda citação bíblica visa a legitimar algo que você está dizendo e nem a conferir autoridade, né, divina às suas palavras, mas muitas vezes tem esta função. Por exemplo, se você coloca uma epígrafe, né, tirada da Bíblia, ao você contar uma história, obviamente você não está fazendo isso, você está apenas contando uma história e não apresentando uma teoria. Então a sua história pode ilustrar aquele ponto, né, positivamente ou negativamente. Ontem mesmo eu estava comentando aqui com um amigo o livro do Hubert Selby, né, onde a história mostra precisamente o contrário do que está na epígrafe. Né? Ele coloca uma epígrafe bíblica e depois mostra o personagem fazendo exatamente o contrário do que a Bíblia está dizendo para fazer. Tá certo? Então, ele note que ao fazer isso, ele não está sequer interpretando textos bíblicos. Ele está usando um texto bíblico para iluminar uma situação específica. Isso é perfeitamente ilegítimo, você deve fazer isso. Né? Mas eu estou me referindo especificamente aos casos em que a citação visa a conferir, vamos dizer, um prestígio, uma autoridade a mais. Nós não temos essa autoridade, jamais. Né? O máximo que nós podemos fazer é esperar que as nossas ideias estejam convergindo com aquilo que Deus desejaria que a gente falasse. É só isso o máximo que nós podemos chegar. Né? Nós não sabemos, nunca sabemos se Deus aprova as nossas palavras, se Ele assina embaixo. Nunca vamos saber isso aí. Marcela Andrade. Sua última aula abordou o problema central da minha vida hoje. Gostaria de fazer uma pergunta. Formei em Direito em 2008 e desde que peguei o diploma não sei o que fazer com ele. Advoguei por um tempo apenas o suficiente para constatar e não levo jeito para a coisa. Preciso ingressar na camada 6. Eu digo, bom, muito bem, isso aqui é um grande problema. Uma vez na vida você tem que dominar alguma técnica, algum conhecimento que lhe permita, com relativa margem de certeza, alcançar resultados naquilo que você faz. Então, não interessa qual seja a técnica, pode ser engraxar sapatos. Né? Quer dizer, você tem certeza que você sabe engraxar um sapato, você dominou o assunto em todos os seus aspectos. Tá certo? Vamos dizer, por mais modesta que seja a atividade, você compreendê-la com começo, meio e fim é um elemento fundamental da sua personalidade. Isso vai servir muitas vezes para você saber diferenciar quando que você está de fato instalado na realidade e quando você está fantasiando. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar em jornal, eu tinha 17 anos, eu fiz questão de, o mais rapidamente possível, compreender tudo o que compunha a elaboração de um jornal, desde a coleta de notícias até a diagramação, a pauta que se fazia, a composição e impressão do jornal, os equipamentos usados, as marcas dos equipamentos, como funcionava a oficina, tudo, como se fazia a distribuição, tudo. Então, ver a coisa inteira, pelo menos para saber onde eu estava. Né? Não que eu algum dia fosse dirigir, tivesse a presunção de algum dia dirigir uma empresa jornalística e ter que comandar todo esse processo. Mas aquilo era, vamos dizer, uma sequência de ações humanas ordenadas em função de um fim. E você saber como isso funciona, claro que dá uma segurança muito grande. E permite a você perceber até que ponto a mera afirmação da sua capacidade pessoal é insuficiente. Mas porque a sua ação sempre vai estar encaixada com ações de outros que você não governa de maneira alguma. E, às vezes, este encaixe é mais importante do que a sua capacidade pessoal. Quando você está trabalhando numa equipe, bom, você pode ser um gênio, você pode ser um cara extraordinário, mas se as suas ações não se encaixarem com as dos outros, vai dar tudo errado. Então, vamos dizer, a sexta camada é o elemento básico do processo de socialização do indivíduo. Então, Marcela, não interessa aonde você vai aplicar isso, interessa o seguinte:
veja uma área onde você pode dominar tecnicamente todo o conhecimento necessário. Por exemplo, você vai ser advogado. Fala, bom, você sabe como é que você vai tratar as pessoas do cartório? Por exemplo, eu quando era moleque, às vezes acompanhava meu pai no fórum e vi ele conversando com o pessoal do cartório, uma vasta rede de amigos ali dentro. Se ele não tivesse a rede de amigos, todo o conhecimento de leis que ele tivesse não ia adiantar absolutamente nada. Então, vamos dizer, um advogado que tivesse bons amigos no cartório, né, funcionaria melhor do que um outro que tivesse estudado muito. Essa é uma outra parte da profissão. Então, todos esses detalhes que parecem às vezes ser o lado menos nobre da profissão, eles são absolutamente fundamentais. E qual é a melhor profissão para você? Eu digo, bom, aquela na qual você melhor conseguir dominar esses detalhes. Mas tem uma dica. Né? Eu acho que uma vocação profissional é marcada por uma resistência especial que a pessoa tem a um certo gênero de incomodidades. Por exemplo, se você não gosta de enfrentar a burocracia, você não pode ser advogado, porque 80% dos problemas que você vai ter são com burocracia. Mesmo que você adore o negócio das leis, etc., bom, sempre vai esbarrar no cartório, tá certo? Então, se você tem resistência para isso, se isso não te incomoda, não te destrói, então você talvez possa ser um bom advogado, nesse sentido, né? Do mesmo modo, por exemplo, você vai ser um engenheiro, fala muito bem. Todo engenheiro tem que saber que todos os cálculos têm uma enorme margem de erro e que o controle que ele obtém sobre as coisas materiais é altamente precário. Não é isso? Então ele sempre vai estar correndo esse risco de ele ser derrotado, tá certo? Por um pedaço de madeira, por uma pedra, por um metal. Tá certo? Quer dizer, você fez os melhores cálculos possíveis e tudo deu errado. Por quê? Porque a matéria não obedece você direitinho. Né? Se você não tiver uma resistência para este risco, você não vai poder ser um engenheiro. Se você acredita em planejamento perfeito, em controle total sobre o mundo material, não vai dar. Né? Do mesmo modo, por que um sujeito vai ser médico? Porque ele pode conviver com gente doente o tempo todo, sem que isso o deixe deprimido ou desencorajado. Né? Eu, por exemplo, eu via o meu amigo Dr. Miller o dia inteiro conversando com um maluco, né? E eu pensava, eu não ia aguentar isso aí 3 dias da minha vida. O terceiro cliente que chegasse, eu jogar pela janela e ir embora. Tá certo? Quer dizer, como é que você vai ter aquele tremendo interesse nos delírios mais subjetivos e despropositados de uma pessoa que vai ficar ali horas contando aquela coisa para você? Para mim é essa coisa de maluco. Mas ele se sentia perfeitamente bem no meio disso, quer dizer, tinha aquela resistência específica. Então, o problema não é o que você gosta de fazer, o problema é o que você tem força para fazer. Então, esta dica, vamos dizer, da resistência específica, eu acho que é um excelente critério de escolha de atividade profissional. Peraí, 1, 2, 3. O Leandro Diniz pergunta se eu conheço Gustave Le Bon. Bom, Gustave Le Bon escreveu 2 livros importantes, que é a Psicologia das Massas, ainda é um livro importante, e, sobretudo, a Psicologia do Socialismo. Eu acho os livros absolutamente indispensáveis. Claro que depois disso se descobriu muita coisa. Né? Daí outra pergunta dele mesmo. Quanto ao acidente metafísico, me parece um elemento que se aproxima das categorias de Aristóteles. Bom, muito bem, claro. Tudo isso eu tirei do Aristóteles, mas o conceito, vamos dizer, do acidente metafisicamente necessário é uma coisa que até parece contradizer a terminologia aristotélica, mas, no entanto, existe e não tem como escapar disso. Vamos dizer, isso não está dito em Aristóteles, mas é coerente com Aristóteles. Né? Quando ele diz, por exemplo, que não é verossímil que tudo sempre aconteça de maneira verossímil, né? Ele está falando, vamos dizer, de uma quantidade, de uma margem de incerteza acidental que é absolutamente necessária para que as coisas aconteçam. Não é isso? Ele está falando se existem outros acidentes que escapem das categorias. Falou, eu não sei, me parece que não. Mas que tudo pode ser
todos os acidentes podem ser catalogados dentro das categorias. Eu nunca testei isso. E, na verdade, nem me interessei por isso. Posso pensar nisso, mas não me pareceu importante. O importante, vamos dizer, é, perante a análise de uma situação real, você conseguir fazer pelo menos uma parte do repertório dos acidentes sem os quais aquilo não poderia ter acontecido. Porque é a presença do elemento acidental que vai marcar a diferença entre o fato concreto e a sua mera definição abstrata. E é justamente aí que muitas análises, porque pretensamente abrangem a realidade, acabam por falhar, como por exemplo essas análises do Melchior, que nós vimos, ele está raciocinando a partir da definição de democracia liberal. Mas muito bem, o que é necessário para que esta entidade assim definida exista? É necessário isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. E quando você vê a somatória desses acidentes, pode levar a coisa na direção exatamente oposta daquilo que está definido. Então, olha, um bom caminho é o seguinte: você ter, primeiro, a definição abstrata da coisa. Então você tem, por assim dizer, a sua essência. Em seguida, você fazer a lista das condições de existência, quer dizer, o que é necessário, quais são as condições necessárias para que uma coisa assim definida possa existir genericamente. Em terceiro lugar, quais são as condições para que isto possa existir dentro de um quadro concreto definido. E dentro dessas condições, quais são aquelas que derivam da definição, ou seja, são propriedades, e quais são aquelas que não têm nada a ver com a definição, que são acidentais, mas que têm que estar lá para que a coisa exista concretamente.